Não, aqui não tem isso. Lá o cara denunciou a gente para fiscalização porque estavam correndo no telhado, esquentando a manta e o botijão de gás caiu desconectada. Às vezes eles nem usavam capacete porque achavam que não iam cair, claro, andavam por aquelas vigas, deveriam ter colocado umas passarelas, mas você sabe como é, eles correm para terminar rápido. Aí um deles escorregou, enfiou a perna e caiu no apartamento de baixo, não inteiro, mas enfiou a perna. Os custos que tivemos foram em torno de... Oi, sou a Magda do canal Interiores Exteriores. No último episódio mostrei um apartamento lindo no sótão, que não foi apenas reformado, mas praticamente construído em cima do prédio antigo, porque foi preciso levantar o telhado, erguer as paredes, para criar um espaço adequado para viver. Como isso aconteceu, com o que foi preciso lidar, quais desafios tiveram que enfrentar? Os proprietários, Ola e Mateus, vão contar isso melhor. Oi, aqui é a Ola. Oi. Mateus? De onde veio a ideia para essa realização? A ideia deste apartamento surgiu porque não queríamos algo típico de construtora, com espaço definido e poucas possibilidades de mudança. Queríamos mais criar nosso próprio apartamento adaptado às nossas necessidades, por isso procurávamos ou um apartamento para reformar ou um sótão, de preferência em um prédio antigo, porque gostávamos muito desse clima. Como tudo começou e como acharam esse espaço? Não foi fácil para nós encontrar esse lugar, porque esse tipo de espaço não é facilmente disponível nos portais de anúncios. Tivemos que procurar um pouco pelo boca a boca, mas todos os lugares que visitamos não atendiam às nossas expectativas. Por isso, quando vimos este apartamento, ele nos pareceu perfeito, tanto pela proximidade do centro da cidade, quanto pela proximidade de 3 parques. Quando finalmente encontramos este apartamento, descobrimos também que a situação legal dele era bastante simples, pois já tinha uma escritura separada, o que facilitou muito a compra. Normalmente, é necessário o consentimento de toda a comunidade, ou seja, de todos os coproprietários do prédio, para adquirir um sótão assim. Como foi todo o processo? Todo o processo de reforma começou, na verdade, com a obtenção das permissões e de todas as autorizações necessárias. E aqui estamos falando do órgão de preservação, da licença de construção, das condições de edificação. E isso, na verdade, define como esse espaço pode ser tanto por fora quanto por dentro. Por fora, quero dizer a quantidade de janelas, a disposição das paredes, na verdade, as alturas. E o que está dentro, nós definimos já durante a própria reforma. E essas permissões, em teoria, deveriam levar alguns meses, mas na prática levam alguns anos e são muito, muito trabalhosas. Elas exigem muitos documentos, espera, paciência, esforço, ligações simpáticas e simplesmente esperar a sua vez na fila para conseguir o que você quer. Lembro-me de quando liguei para o conservador e disse para ele: "Senhor, é só uma decisão?" "O senhor já decidiu?" Ele respondeu: 9 meses, quando deveria ser 1. Se eu decidir isso, eles me darão outra opção. Eu disse: "Eu sei, mas sabe, eu tenho. Gostaria de morar lá finalmente. Vou pensar depois do feriado." Isso foi em outubro. Fizemos muita questão aqui para que todo o prédio não se tornasse, falando de forma coloquial, um Frankenstein, porque queríamos que a estrutura também fosse muito bonita. Então reconstruímos a parte histórica na frente do prédio, tentamos manter a forma para que do lado de fora não houvesse nenhum problema, e o conservador nos ajudou muito nessa questão. Depois de obter todas as permissões, depois de fato reunir todos os documentos e conseguir as condições de construção e a aprovação do conservador, passamos para a parte mais de projeto e tentamos pensar em como poderíamos dividir esse espaço para que ele fosse realmente do jeito que queríamos, mas também para que pudéssemos criar apartamentos adicionais que também poderíamos alugar ou eventualmente vender, para que esse investimento principal também se pague para nós,
O centro do nosso apartamento que vocês estão vendo hoje foi realmente se formando ao longo dos anos, porque toda essa reforma durou quase 7 anos, por isso nossa abordagem e nossas expectativas foram mudando. Primeiro, tínhamos que criar um apartamento só para nós dois, depois, com a perspectiva de aumentar a família, era importante que também houvesse espaço para isso. Primeiro éramos dois, por isso o formato do interior foi assumindo diferentes formas ao longo do tempo, tudo isso antes da forma final. Isso foi possível principalmente porque, ao reformar o sótão, a única coisa que nos limitava por dentro eram as paredes estruturais e as chaminés dos apartamentos abaixo. Como mudamos toda a estrutura do telhado aqui, a disposição das paredes foi realmente ditada pela nossa imaginação, sim, pelas nossas ideias e pelo que queríamos alcançar. Quais foram as dificuldades? Eu disse, Senhor Janek, era para ser 208 na porta, mas ele colocou 204. O 204 está lá e será ajustado. O que será ajustado? Por favor, o senhor vai ajustar com esses pregos dentro e mesmo assim eles cortavam, sabe? E lá não, dá para ver, porque eles veem que está errado. Quando se trata das dificuldades relacionadas a esse tipo de reforma, como vocês podem imaginar, são bastante numerosas. Tanto relacionadas à documentação, sobre a qual já mencionei um pouco, quanto à própria reforma. Paradoxalmente, pode parecer que essa troca de telhado com o reforço dos tetos e paredes pode ser um pouco parecida com a construção de uma casa. Mas, na verdade, trata-se de reconstruir todo o espaço e todo o andar em um prédio antigo, no centro, sob a supervisão do conservador. Por isso, isso cria muitas dificuldades logísticas diferentes, como trazer todos esses materiais aqui para o centro, como transportá-los até o 5º andar, como não danificar nada do que está aqui, porque, na verdade, tudo é histórico, então não podemos tocar em nada. Como fazer com que esse espaço seja criado sem uma intervenção muito grande em todo o conjunto, toda a estrutura, e também como dar vida a quem mora abaixo de nós. As dificuldades relacionadas à documentação são relativamente simples, porque acontecem antes de realmente começarmos a construção. E aqui é simplesmente muita ligação, muita insistência, falando de forma coloquial, perguntando, enviando documentos e esperando. Já em relação à própria construção, as primeiras dificuldades, como já mencionei, foram logísticas, ou seja, como fazer para primeiro remover o telhado que estava aqui antes, que vazava muito, como removê-lo com segurança daqui, do 5º andar, e depois como construir toda a nova estrutura em cima disso, vedá-la e criar tudo de novo. Como também lidar com problemas, como o fato de que os prédios antigos geralmente não são retos e que é algo que no papel parece simples. Na realidade, depois das medições, não sai retangular, mas sim arredondado, quadrado. E simplesmente não bate. É preciso ajustar tudo isso ao que já existe aqui. Por isso, aqui o empreiteiro dedicou mais tempo para conseguir passar por essa etapa. Primeiro, cortar uma metade do telhado e construir aquela parte, e assim, gradualmente, construir a outra. Não foi possível evitar problemas aqui. Sempre nesses momentos críticos, é um pouco como sair da frigideira para cair no fogo, ou seja, pode literalmente começar a chover no pior momento possível e isso cria mais problemas. Aquela chaminé, acho que é do meio, em algum momento caiu e ficou cravada. Quanto à própria construção, o mais difícil, com certeza, foi reforçar os pisos e construir o próprio telhado. Mas, além de reforçar os pisos e construir o telhado, outro aspecto é trazer as instalações para esse tipo de espaço. Um prédio antigo, que já tem uma certa estrutura e já possui suas ligações de água, energia e gás, não está exatamente pronto para mais 4 apartamentos no último andar. Por isso, muitas coisas precisam ser feitas do zero, a partir do térreo, o que envolve novas colunas de instalações. Depois é preciso distribuir isso pelos apartamentos, obter autorizações do fornecedor de energia, da distribuidora, do gás. Aqui também há outras autorizações. Na verdade, cada ligação tem sua própria documentação e exige muito trabalho. O problema também é que esses serviços precisam passar literalmente por baixo do piso e também precisam caber nessas lajes reforçadas.
Então não é tão simples assim simplesmente organizá-los e construir o piso e o espaço em cima disso, né? Porque já precisamos saber exatamente o que vamos querer e onde. E ainda estamos na fase aberta, por assim dizer, do espaço, e estamos mirando com precisão de centímetro onde vão ficar as paredes fixas, onde vão ficar os banheiros, onde vai ser a cozinha. Tudo isso depois tem que bater certinho, porque é muito difícil mover alguma tubulação ou instalação que já está debaixo do piso, que está numa camada onde teríamos que cavar para acessar. Não é só quebrar um pedaço, é preciso remover toda a placa de Oriented Strand Board para acessar essas instalações. Por isso também causa problemas extras. Um prédio assim também não está pronto para receber uma grande quantidade de lajes, porque colocar quase 200 metros quadrados de toneladas de aço e depois concreto faria com que as fundações não suportassem tudo. Por isso seria preciso reforçar ainda mais as fundações. Por isso, nesse caso, muitas vezes se usa ou contrapiso ou simplesmente lãs rígidas, cujo lado positivo é que isolam acusticamente, mas o lado negativo é que o piso pode até ser imóvel, mas ainda dá para sentir algumas vibrações. E isso também causa outras limitações na hora de finalizar os interiores. A compa 350 quilos, né? Se você tivesse feito o degrau como o primeiro arquiteto queria, você teria feito simplesmente um degrau, porque assim seria o melhor, certo? Só um. E você gostaria ali, assim como aqui está esse degrau, né? Se você colocasse ele bem no meio, esse piso simplesmente cederia. Porque isso é Oriented Strand Board, uma espuma rígida de 4 centímetros, e em cima disso tem 2 placas com cola, tipo um gesso reforçado, algo assim. E é por isso que ela se move assim. Isso deu para ver no primeiro ano, quando ela cedeu, quando todos os silicones nas junções abriram uma fenda. Simplesmente as paredes estão firmes, a estrutura das paredes antigas está firme, ou seja, você tem todas essas divisórias de drywall aqui, certo? Esses antigos nos perfis das paredes nem mexem mais. E de repente todo esse piso, junto com essa nova estrutura, finalmente depois de todo esse congelamento, vai ceder. E sabe, as escadas são um exemplo perfeito. Elas, na verdade, se sustentam muito mais nesse reforço. Ali, para isso, elas têm isso aqui do lado. Isso está distribuído. Não podemos fazer naquelas redondas clássicas, porque simplesmente todo o piso teria cedido. Nem preciso dizer que o ar-condicionado tem uma saída de ar que vai reta por baixo do piso para dentro. E teríamos entortado o cano com água dentro. Teve algum erro ou desastre? A primeira coisa que me vem à cabeça é logo no começo, quando os caras estavam instalando 12 toneladas de aço para reforçar os tetos. Eles esqueceram que não deveriam andar sobre a camada do teto, que na verdade já pertence ao apartamento de baixo. E simplesmente entraram com o pé, com o sapato, caíram no apartamento de baixo. Não caíram completamente, mas de repente, no meio do dia, entraram com o pé no teto dos vizinhos de baixo, inaugurando, se posso dizer assim, era uma série de vários problemas menores ou maiores com os apartamentos de baixo. Vale também mencionar que, infelizmente para o nosso azar, começou a chover na hora errada. Ao tirar o telhado, é essencial observar o tempo, pois o clima muda rápido, e esse telhado não é para ser trocado em um dia, mas sim em 2 a 3 semanas. Por isso, a ideia era fazer isso em 2 partes, mas infelizmente durante a troca da segunda parte choveu tanto que literalmente tivemos que colocar baldes por toda a parte aqui e correr com o presente para proteger o que dava, o que mesmo assim não evitou vários alagamentos, que depois tivemos que consertar. Passando para outros problemas que me vêm à cabeça, teve a falta da chaminé, que o empreiteiro simplesmente esqueceu de construir. Aqui tem muitas chaminés e era difícil entender pelo desenho se ela era nova ou já existia. Era necessária construir, mas simplesmente, infelizmente, não conseguiram construir. Depois foi possível contornar isso, né, porque havia uma quantidade suficiente projetada, mas isso criou alguns problemas e complicações em etapas posteriores, que no final o limpador de chaminés aceitou, mas só depois de mais alguns problemas, por assim dizer. Outra coisa que me vem à cabeça é a questão da empresa de construção,
que apesar de já ter trabalhado em grandes projetos antes, por exemplo, não conseguiu supervisionar seus funcionários quanto à segurança, e os rapazes foram denunciados pelos vizinhos que observaram que eles andavam totalmente sem proteção no quinto andar, no telhado, correndo sem capacete, sem cinto de segurança. Bem, não foi nada fácil. Nós somos pessoalmente responsáveis por isso, mas situações assim não deveriam acontecer e simplesmente acrescentam mais estresse porque as ligações não acabam desse jeito. Outro problema, já na fase de acabamento, acho que muitas pessoas podem passar por isso, é a questão do marceneiro. O senhor marceneiro cuidou do nosso apartamento aqui, principalmente da cozinha e do banheiro. Ele começou nos mostrando amostras muito legais, cores. Nós escolhemos uma cor específica, o problema foi que o senhor perdeu essa amostra, ou talvez tenha deixado em algum lugar. Falando de forma coloquial, ele simplesmente perdeu e não conseguiu reproduzir essa cor. E ele instalou primeiro um tom totalmente diferente que realmente não combinava com esse ambiente. E depois tentou dezenas de vezes nos apresentar algo parecido com o primeiro, né? Mas se justificava com todas as desculpas possíveis, dizendo que os pintores agora não conseguem mais fazer desse jeito, que ele não sabe, que ele não lembra. Outra questão é simplesmente o prazo. Os marceneiros, não quero generalizar aqui, gostam de nos prometer muito na primeira etapa, mas na hora de executar, muitas vezes as coisas não saem como o combinado. E não estou colocando a culpa neles, mas isso acabou se estendendo muito no tempo para nós, a tal ponto que, na verdade, encerramos a colaboração em, pode-se dizer, 80%. E o que restou, nós simplesmente fizemos por conta própria, porque não podíamos mais esperar para nos mudarmos para cá e não conseguíamos que fizessem isso para nós. A verdade é que quanto mais complicado for o projeto e quanto mais coisas vocês quiserem mudar, mais problemas vão surgindo aqui no meio do caminho. E isso pode acabar se estendendo por um tempo absurdo. Fica a dúvida, o resultado compensa? Uma coisa que com certeza precisa ser mencionada é que conseguir todas essas permissões, além do conservador e simplesmente da prefeitura e da arquitetura, também envolve o Corpo de Bombeiros. Um projeto de arquiteto que prevê a reforma de todo o sótão também inclui uma parte dedicada ao Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros ele determina quais mudanças gostaria de implementar aqui para que o sótão seja seguro, para que, falando francamente, não seja um depósito de fósforos que possa pegar fogo facilmente. Durante a reforma de um sótão como este aqui, o nosso Corpo de Bombeiros nos tratou, falando francamente, como se fosse um novo prédio. Ou seja, eles esperavam que adaptássemos não só o sótão, mas todo o prédio de cima a baixo, do último andar até o térreo, como se tivéssemos construído o edifício inteiro do zero. Por isso, durante uma reforma desse tipo, vocês também precisam considerar que será necessário instalar um sistema adequado de exaustão, ou seja, de remoção de fumaça na escada. Pode ser necessário até mesmo, como foi no nosso caso, trocar as portas dos porões, porque muitas vezes o incêndio começa no porão e é lá que os bombeiros gostariam que ele terminasse e não que se espalhasse. Além disso, temos todo um plano de evacuação que prevê um disjuntor principal de energia que precisou ser instalado separadamente no prédio, no cabo principal que chega ao edifício, com um dispositivo que abre as portas e, em seguida, liga toda a iluminação de emergência, sinais sonoros, certificados dos hidrantes de rua mais próximos, via de acesso para o Corpo de Bombeiros, qual é a distância e todo o plano de elaboração do plano de evacuação e do plano de combate a incêndio de todo o prédio. Além disso, entra a questão das borrachas de vedação nas portas antigas já presentes no prédio e das passagens para as mangueiras dos bombeiros, por isso, assim como poderia aparecer no começo, né, a adaptação do próprio sótão está realmente ligada a um tipo de abordagem holística do edifício, considerando conservação, construção, proteção de todos os aspectos e, neste caso, também o Corpo de Bombeiros e seu potencial risco de incêndio.
Aqui conseguimos encaixar tudo isso e conseguimos construir, porém, se falarmos sobre problemas e falhas, infelizmente a construtora não leu o projeto nessa etapa e depois fez isso devagar, assim, com a nossa participação, com a participação de outros especialistas, desenvolvemos laudos adicionais para que tudo fizesse sentido. No final conseguimos muito, mas isso prolongou toda a construção porque o prédio já estava pronto para o acabamento e ainda assim não conseguíamos obter a autorização de uso, justamente porque não tínhamos os documentos do Corpo de Bombeiros. Por conta disso, como eu disse, o empreiteiro não leu o projeto, embora o tenha recebido para elaborar o orçamento e nos apresentar a primeira proposta, ele não estava ciente de que teria que realizar trabalhos adicionais. Não sabíamos que precisaríamos buscar mais recursos para essas medidas de segurança contra incêndio. Por isso, na fase em que ficou claro que seria preciso construir um pouco mais, porque parte dessas coisas já tinha sido feita no início. Estamos falando aqui das portas e da escotilha de exaustão de fumaça. Mas as proteções adicionais não tinham sido feitas, isso simplesmente aumentou todos os custos e numa fase em que os recursos financeiros já estavam começando a acabar, mais algumas dezenas de milhares para esse reforço contra incêndio, que na verdade que se torna parte da comunidade, ou seja, não é algo que seja de nossa propriedade, nós deixamos isso como uma parte incorporada para uso de todos, mas precisamos passar por isso para poder morar aqui. Então tivemos que cobrir isso com recursos adicionais e de alguma forma encontrá-los. Todo o projeto, desde o momento da compra até o momento de nos mudarmos, durou 7 anos. Os custos que tivemos foram de cerca de 430 mil zlotys, dos quais conseguimos 2 apartamentos, um nosso e outro para alugar, enquanto o investimento total envolveu 4 apartamentos no total. Acho que se tivéssemos feito apenas 2 apartamentos, os custos teriam sido um pouco mais altos, porque dessa forma todas as despesas foram divididas em 4 partes. Que conselho daria a quem quer fazer algo semelhante? Eles têm esse tipo de terraço. Queríamos fazer assim, sabe? Que aqui teria... na verdade, aqui era para ser uma varanda, porque lá embaixo tem varandas e também não concordaram com isso. Se eu puder dar um conselho para vocês, se algum dia quiserem fazer esse tipo de reforma ou adaptação, serão algumas observações técnicas, mas elas são muito importantes e podem ajudar muito vocês. Pensem bem se isso faz sentido mesmo. Acima de tudo, procurem um lugar que já tenha um plano diretor urbano ou que já tenha a autorização prévia, porque conseguir essa autorização, especialmente em um lugar que fica no centro de uma cidade grande, simplesmente leva muito tempo e vocês não sabem qual será o resultado final. Pode acontecer que a prefeitura não permita isso para vocês, ou permita apenas em um determinado limite, e vocês acabem com um apartamento que vai ter um formato realmente muito estranho e pode simplesmente não valer a pena. Essa é a primeira questão. Com certeza vocês precisam ter paciência, porque o que vocês vão encontrar nos sites das prefeituras, ou o que prometem fazer para vocês, vai corresponder à realidade em apenas alguns poucos %. A autorização de planejamento, que deveria levar 30 a 60 dias, demorou 13 meses conosco. A permissão do conservador deveria levar 1 mês, levou 11 e assim por diante, e assim por diante. O Corpo de Bombeiros prolongou a construção em 12 meses. Se este é um apartamento no qual vocês querem morar em 2 anos ou em 1 ano e meio, vai ser muito difícil de realizar. Também por causa disso, mesmo sem querer, vocês serão tratados como um desenvolvedor que está fazendo isso pela primeira vez e simplesmente não tem contatos, não tem ajuda, não tem uma equipe de pessoas no escritório e vocês vão ficar na fila esperando e esperando. Vale a pena? Eu acho que vale, mas com certeza é preciso ter muita paciência. Você tem que ser muito gentil com as pessoas com quem trabalha, tentar entender a situação delas, porque também estamos trazendo muito estresse e problemas para as pessoas que já moram nesse prédio, que estavam cientes de que haveria essa reforma, mas uma coisa é saber, outra é viver na prática.
o que eles imaginam e o que vocês realmente vão proporcionar pode ser diferente e pode ser difícil e insuportável para eles, então é preciso ter muita paciência. Demonstrar, simplesmente. Agora, quanto às questões técnicas, como eu disse, né, encontrar um lugar onde já esteja definido o que é permitido, no plano de zoneamento urbano ou unidade de zoneamento central, vocês verão o que pode ser feito com esse tipo de edifício, quais pisos são permitidos e se o órgão de preservação fará exigências. Fazer doutorado sobre o formato da moldura da janela, se vocês vão ter que colocar um reboco histórico muito caro na frente ou atrás do prédio, ou talvez nem possam tocar em nada porque a estrutura do telhado é tombada e será preciso apenas restaurá-la, o que vai levar muito tempo. Por isso, é melhor lerem neste plano o que é permitido. É ótimo quando, como mencionamos aqui antes, é ótimo quando vocês encontram um sótão que tem seu próprio registro de imóveis, porque assim é mais fácil comprá-lo e já na primeira etapa, antes mesmo de começar qualquer coisa, vocês se sentam com a comunidade e deixam claro o que querem criar aqui e apresentam os benefícios que essa comunidade vai ter. Por vocês fazerem essa reforma, no nosso caso aqui, o Corpo de Bombeiros foi uma vantagem e uma desvantagem. Para nós foi uma desvantagem porque tivemos que investir recursos adicionais e isso prolongou a construção, mas criamos um prédio, equipamos o prédio de tal forma que agora todos moramos juntos em um edifício que realmente tem os sistemas de segurança mais modernos e isso com certeza é uma grande vantagem para essas pessoas. Eu priorizaria a paciência e a análise detalhada dos documentos e também em recursos adicionais. Em toda a reforma ou construção de casa, dizem ser necessário 30% a mais. Eu acho que em um projeto desses dá para dizer tranquilamente que 40%, 50% a mais pode não ser suficiente, porque simplesmente surgem coisas que vocês nem imaginam, mesmo se esforçarem muito. Como a pandemia afetou a construção? A pandemia nos afetou e iniciamos essa construção na segunda metade dela. Talvez já sem todas as lojas fechadas, mas ainda com restrições, usando máscaras e todos os problemas relacionados a isso. Nem dava para simplesmente apertar a mão de alguém na obra. Conversava normalmente com os trabalhadores da construção, pois todos precisavam manter distância. Tudo isso também aconteceu na época de grandes aumentos de custos, ou seja, o aço ficou muito mais caro. Todos os materiais de construção estavam subindo muito de preço e era difícil prever quanto realmente teríamos que gastar no acabamento ou na construção. Enquanto a parte da construção conseguimos contratar por um preço fixo, e aí a responsabilidade e eventuais prejuízos ficavam mais com o empreiteiro, o acabamento já ficou totalmente por nossa conta. O segundo problema foi a disponibilidade. Talvez alguns de vocês também tenham passado por isso, que naquela época se esperava muito mais tempo por tudo. Ou seja, se normalmente se espera 6 semanas por uma porta durante a pandemia, por portas mais especializadas, como as corta-fogo que eram necessárias aqui, esperava-se 12 semanas e isso travava outras coisas, porque simplesmente não dava para fechar esses apartamentos o suficiente para que pudéssemos colocar aqui objetos de maior valor. Então a pandemia influenciou muito nisso, na disponibilidade de trabalhadores, na disponibilidade de materiais, nos preços e na execução geral disso tudo. Todos os órgãos públicos, por muito tempo depois, ainda funcionaram no chamado modo pandêmico. Alguns facilitaram, outros dificultaram para si mesmos. Ou seja, ou as filas ficaram mais longas, ou esse modo pandêmico exigia simplesmente uma enorme quantidade de documentos adicionais, porque o inspetor não podia vir pessoalmente para a inspeção, ele precisava ter tudo apresentado na sua mesa, no seu escritório, de forma que não houvesse esse contato direto, mas que ainda assim pudéssemos provar para ele que estávamos fazendo tudo legalmente. Então, com certeza isso ainda prolongou mais toda a reforma. Vale também mencionar, do nosso ponto de vista, que não temos amigos que fizeram um projeto assim e nós não somos um caso isolado aqui. Cada prédio antigo tem uma história diferente, geralmente muito complicada e infelizmente é assim como eu também pensava no começo.
que comprar um sótão e reformá-lo seria algo simples. Afinal, vamos fazer isso em 1 ano e meio, 2 anos, e vai ser um assunto banal, só um pouco mais complicado do que uma reforma. Com o tempo, percebi que isso pode levar bem mais tempo do que comprar um terreno, construir, vender a casa e começar outra. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso apartamento e que nossa experiência ajude vocês a decidir se vale investir nesse projeto. Sinceramente, eu estou muito impressionada porque quando penso em quanto trabalho, paciência, estresse e nervos tudo isso custou, não tenho inveja, para dizer o mínimo. Realmente foi preciso colocar muito trabalho nisso, mas felizmente os resultados são fantásticos. Se vocês não viram o Home Tour, voltem ao episódio anterior e agora eu já me despeço de vocês. Obrigada por assistir até o final. Lembro vocês da nossa loja de livros de decoração em Bonnet-Chapelle e até a próxima vez. Não se esqueçam de se inscrever com o sininho para não perder os próximos episódios. Tchau, tchau!